Capítulo 41. Será que você não está falando de Death Mother? Jackson, querido, pode me trazer um cobertor, por favor? Ela pergunta com a voz vacilando um pouco, enquanto afunda no sofá de veludo branco. Percebo que a sala de estar mudou novamente quando Jackson tira um cobertor que está em um baú perto dos seus pés. As paredes têm cor de lilás agora, a mesma das poltronas colocadas diante de nós. O sofá e as poltronas têm almofadas com desenhos de violetas e folhagens. E a lareira do outro lado do corredor nos banha com uma luz rosada. Ela tem uma lareira aqui? Macy sussurra para mim quando Jackson coloca o cobertor sobre o colo da carniceira. Em uma caverna de gelo? Como ela faz para o gelo não derreter? Pergunta Eden. É uma ilusão, respondo, assim como o restante dessa sala. E a fraqueza dela? É o que me pergunto enquanto ela se acomoda. Será que isso é uma ilusão também? E se for, o que a vampira mais poderosa do mundo planeja fazer, fingindo que está fraca? Alguém aceita uma xícara de chá? Oferece a carniceira, fazendo um gesto com a mão. Uma chaleira e xícaras aparecem de repente na mesinha de centro. Aquilo ali é chá de verdade? Indaga Macy discretamente, me puxando de lado. Ou isso também é uma ilusão? Eu dou de ombros e faço que não com a cabeça. Apesar do fato de haver um cordão verde bizarro que nos conecta, estou muito longe de ser um especialista na carniceira. Como ninguém responde, a minha prima diz em um meio silêncio: Obrigada, quero um pouco de chá sim. O olhar com o qual ela me encara diz que só há uma maneira de descobrir. Um toque selvagem de alegria ilumina os olhos da carniceira quando ela encara Macy. Mas é claro, querida. Macy se inclina pegando a chaleira e servindo o líquido quente da cor do âmbar em uma xícara. Ela pega uma pinça delicada e coloca 2 torrões de açúcar na xícara também. Mas isso leva a outra pergunta. Onde ela consegue esses torrões de açúcar? Se prefere que sua comida venha direto da fonte? Pergunta Eden discretamente. É verdade, essa pergunta é relevante. A mão de Macy treme quando ela traz a xícara à boca, soprando de leve para fazer o chá esfriar antes de tomar um gole. Bem, ela disse que queria uma xícara, e não pode recuar agora, simplesmente porque de repente não sabemos de onde vem o açúcar ou o chá. A expressão de surpresa e contentamento no seu rosto, entretanto, mostra que a bebida está boa. Então, esta pergunta vai ter que ficar para outro dia. Porque quando a carniceira me fuzila com o seu olhar direto e intimidante, eu me dou conta de que o nosso tempo acabou. E percebo isso antes que ela comece a falar. Grace, meu bem, por que não vem se sentar comigo aqui no sofá? Podemos conversar sobre essas perguntas. Não quero me sentar no sofá. Na verdade, não quero nem chegar perto dela. Mas o olhar da carniceira me diz que ela não vai aceitar um não como resposta. E como como eu preciso da sua ajuda, é a mesma história de sempre, num dia diferente. Jogue de acordo com as regras dela ou caia fora. É por isso que vou até onde ela está, sobre o olhar atento de Hudson e dos meus amigos. Mesmo assim, não me sento no sofá. Em vez disso, escolho uma das poltronas bonitas forradas de lilás. Ser educada é uma coisa, mas deixar que ela me diga o que devo fazer é outra. Já estou farta de fazer o que as pessoas me mandam quando esta mulher, que já causou tanto sofrimento nas pessoas de que gosto, está envolvida. A mulher cujas maquinações resultaram em coisas horríveis. A carniceira ergue as sobrancelhas quando percebe que não me sentei onde ela mandou. E quando vê que isso não me faz mudar de ideia, fica me encarando por vários segundos, aumentando a inquietação entre os meus amigos. Eu a encaro de volta, sem deixar que ela me intimide, por mais de um segundo que seja. Ela é capaz de me matar? Com toda certeza. Se eu acredito que ela vai fazer bem aqui, bem agora, bem diante do seu precioso Jackson, duvido. Não depois que ela se esforçou tanto para montar essa farsa para ele. Por que não vem se sentar no sofá, Grace? Ela insiste com a voz feita de aço. Ultimamente minha audição não anda tão boa quanto antigamente. Estou confortável aqui, obrigada. Eu digo a ela deliberadamente, aumentando o volume da minha voz para que a pobre velhota consiga me ouvir. Quase não consigo resistir ao desejo de revirar os olhos. Os olhos dela se estreitam e fico à espera de sua próxima jogada, que é exatamente estalar os dedos e paralisar todas as outras pessoas presentes na sala.
Uma vez paralisados, o rosto dela muda, passando da vulnerabilidade suave que vinha projetando desde que chegamos aqui para a mulher dura e violenta que conheço, e definitivamente não amo nem um pouco. A mulher que é capaz de aniquilar um grupo de caça inteiro sem nem piscar os olhos. Qual é o jogo que você está jogando agora, Gracie? Ela indaga com uma voz que demonstra que não vai tolerar nenhuma desobediência. Mas já estou farta de ficar me curvando para ela. Se essa velha quiser cortar minha garganta, então acho que ela vai ter de tentar fazer isso, porque não vou baixar a cabeça. Não desta vez, nem nunca mais. Tenho certeza de que essa é uma pergunta que eu devia lhe fazer, retruco. Não fui eu que saí de casa para procurar você, ela responde, e não está errada, o que me irrita um pouco, além do limite que considero aceitável. Agora sou eu quem a encara com os olhos estreitados. Não, mas é você quem vive me obrigando a vir até aqui. Em seguida, respiro fundo para afastar a preocupação. Passo a mão de leve no cordão verde que há dentro de mim, assim como nos cordões dos meus amigos e do meu consorte. Foi assim que anulei a paralisia de Hudson quando viemos aqui da última vez. E talvez funcione. Basta uma olhada para trás para mostrar que funcionou. Meus amigos não estão mais paralisados, e parece que nenhum deles se deu conta do que aconteceu, exceto no caso de Hudson, talvez, que está nos observando com olhos atentos e desconfiados. A carniceira está com a mão erguida, como se estivesse pronta para paralisar meus amigos outra vez. E eu me inclino para a frente e digo por entre os dentes: pare com isso. Pare de tentar brincar de Deus com os meus amigos e comigo. Ela para por um instante quando ouve minhas palavras e seus lábios se retorcem em um sorriso irônico, como se a situação a divertisse. Está me pedindo algo impossível, Grace. É mesmo? Por quê? Afinal de contas, o quanto uma pessoa tem de ser egoísta para dar uma resposta dessas? Seria um pouco difícil eu não brincar de Deus, replica ela finalmente, considerando quem sou. A vampira mais velha que existe? Faço questão de usar um tom de voz que indica que isso não tem a menor importância. A deusa do caos. Ela responde com os olhos verdes girando daquele jeito esquisito que sempre me causa enjoo. E aquele cordão verde no qual você vive esbarrando? Ele realmente nos conecta, porque você é minha neta. Capítulo 42. Acho que não existe um cromossomo para isso. As palavras pairam no ar como uma granada, cujo pino acabou de ser puxado. E como uma granada, há somente segundos de tranquilidade antes que a bomba exploda e transforme tudo em um inferno. O choque ricocheteia por toda a sala. Macy solta um gemido mudo. Mikai começa a balançar para frente e para trás. Eden murmura: puta que pariu. Até mesmo a expressão carrancuda de Flint se dissolve em uma pergunta espantada. Ela disse o quê? Hudson e Jackson são os únicos que não reagem àquelas palavras. Quando meu sangue gela, eu me viro para trás e olho para eles, para saber se acreditam nela, para saber se eu devo acreditar nela. Hudson não se moveu do lugar onde estava encostado na parede, mas vejo uma tensão que não estava ali antes. Uma espécie de observação atenta que me diz que, apesar das aparências, ele está prestando muita atenção nessa conversa. E que talvez ela não esteja dizendo nada que ele não já esperasse ouvir. É o que faz com que eu conjecture quais são as outras peças do quebra-cabeça que ele vem juntando naquele cérebro inteligente demais para o seu próprio bem. E por que motivo ele não quis me contar. Quando nossos olhares se cruzam, meu consorte abre um sorrisinho. Há um pouco de encorajamento e apoio naquele sorriso, e uma crença em mim que me dá mais firmeza, que me faz acreditar que sou capaz de fazer qualquer coisa, mesmo que isso signifique ter de enfrentar a carniceira em seu próprio território. Jackson, por outro lado, parece estar tão chocada quanto eu, e também bastante irritado, quando vem até meu lado pisando duro. Do que você está falando? Ele pergunta. Você é uma vampira. Eu escolhi ser uma vampira, responde ela, assim como minha irmã escolheu ser humana. E Grace é uma gárgula. Isso não significa que não hajam mais coisas ali dentro. Você poderia ter escolhido ser outra coisa? Não consigo impedir que a pergunta escape dos meus lábios. É um pensamento muito contraditório em relação ao que sinto. Ser uma gárgula é algo que faz parte de mim em nível celular. Será que eu escolheria ser uma criatura diferente se pudesse? A carniceira ergue uma sobrancelha altiva.
É claro, eu criei as criaturas paranormais, a partir da fonte do meu poder, de modo que todas sejam parte de mim e eu delas. Todas as minhas criaturas são lindas e perfeitas. Bem, exceto. Ela olha para Flint. Exceto os dragões. Ainda não acredito que lhes dei tanto poder e força e vocês preferem deixar que alguma joia ou peça de ouro os ponha de joelhos. No fim das contas, são somente criaturas muito fracas. Flint grunhe avançando com um salto e pousando diante de Jackson. Mas Flint é interrompido quando ela o arremessa com toda a força contra a parede mais próxima. Jackson corre para junto de Flint, mas ele não aceita ajuda, ficando em pé por conta própria. Sem querer deixar um insulto contra seu povo passar impune, ele avança de novo sobre a carniceira, que parece se divertir bastante com a situação. Mas Mikai e Eden já estão ali, bloqueando seu caminho. O que deu na sua cabeça? Grita Flint com raiva, irradiando por todos os poros. Quem essa desgraçada pensa que é? Alguém que pode dizer e fazer tudo o que quiser, ela responde calmamente. Uma deusa, como ela parece deixar implícito. Ah, é claro, Deus ou não, você continua sendo uma cuzona. Ele rosna. Desta vez, ela nem se incomoda de arremessá-lo na parede. Em vez disso, ela estala os dedos e Flint fica pendurado de cabeça para baixo, a poucos centímetros do teto. Alguém tem que lhe ensinar umas boas maneiras. A única reação de Flint é lhe mostrar o dedo médio enquanto está de cabeça para baixo, e isso só a irrita ainda mais. Ela ergue a mão para castigá-lo, ou seja lá o que os deuses fazem. Mas Jackson se coloca diante de Flint. Não faça isso, ele avisa. Por um segundo, tenho a impressão de que a carniceira vai castigar Jackson também, mas no fim das contas, ela simplesmente balança a cabeça e baixa a mão com um suspiro. Flint também cai, tão rápido que não tem nem tempo de se transformar, nem de se endireitar. Dou um grito e começo a correr na direção dele, mas Jackson já está ali para agarrá-lo, com as botas firmes sobre o gelo. Flint cai sobre ele com um ploft. E por um segundo parece que o tempo para, mas logo em seguida, Flint já está rosnando enquanto coloca as mãos no peito de Jackson e o empurra. Sai de cima de mim. Jackson o solta no instante em que coloca os pés de Flint com segurança no chão, mas continua com a mão no cotovelo do dragão, pelo menos até que Flint se desvencilhe. O silêncio reina pela caverna, enquanto todos nós nos damos conta de que a carniceira é ainda mais poderosa do que pensávamos. E que apesar de fingir toda aquela fragilidade quando chegamos aqui, ela é mais do que capaz de arrebentar a cara de todo mundo aqui. É um osso duro de roer, considerando o que ela acabou de nos dizer. Mas agora que o choque da sua frase inicial começou a perder o efeito, mesmo que só um pouco, sinto vontade de brigar com ela, de dizer que é impossível sermos aparentadas. É quando ela se vira para mim e vislumbro algo novo naqueles olhos verdes que giram como redemoinhos. Algo que se parece muito com vulnerabilidade, ou pelo menos é o que parece, especialmente quando penso que ela disse que sou sua neta. A minha cabeça lateja, meu estômago se revira e se retorce, meus joelhos fraquejam. A deusa do caos. Ela é a deusa do caos. Eu nem sabia que isso existia, nem sabia que isso podia existir. Bem, a Striga nos contou uma história sobre como a deusa do caos criou criaturas paranormais, mas achei que fosse somente uma história. Sei que esse mundo está cheio, com uma miríade de criaturas e experiências que nunca imaginei que pudessem ser reais, até chegar na Academia Katmir. Mas, deuses de verdade? Do caos e de várias outras coisas? Isso é bem diferente de descobrir que o meu namorado é um vampiro. E ela acha que é minha avó? Como os dentes de uma fechadura que se encaixam nos devidos lugares. Aquele comentário que Alistair fez, dizendo que sua consorte poderia me morder se eu a insultasse, faz muito mais sentido agora. O rei das gárgulas é o consorte da carniceira. E isso nem é a coisa mais esquisita que descobri hoje, infelizmente. Meu estômago se transforma em pedra quando um pensamento horrível me ocorre. Prometi a fera imortal que daria a coroa à sua consorte. Capítulo 43. Mamãe não tão querida. Você pode me chamar de vovó, ela continua, embora o seu poder seja o de uma filha, não o de uma neta.
Não estou entendendo. Eu digo e mordo a língua em seguida. Há um pedaço de mim, um pedaço enorme, diga-se de passagem, que espera que ela esteja falando em sentido figurado. Parece que a carniceira vai dizer mais alguma coisa, mas ela olha para os outros e diz: sentem-se. Com isso, outras poltronas surgem pela sala, embora haja agora um assento bem ao seu lado. Hudson vem até onde estou e se senta na outra poltrona lilás, enquanto Eden e Mikai se acomodam. Flint e Jackson não se sentam. A carniceira abre um sorriso discreto quando volta a me encarar com uma sobrancelha erguida. Ela ignora o meu comentário e pergunta: o que realmente te trouxe até aqui, Gracie? Eu lhe disse: o cordão verde. Ela junta as mãos diante do queixo e me encara por cima delas. Mas já faz meses que você sabe da existência desse cordão. O que houve de tão súbito para fazer com que você viesse até mim para saber sobre ele? Hudson percebeu que quando eu o tocava, podia fazer algumas das mesmas coisas que você faz. Além disso, Alistair me disse para vir. Você ouviu? O olhar da carniceira se estreita quando ela se aproxima e segura minha mão com tanta força que chega a doer. Ele está bem? Onde ele está? Recuo um pouco, mas ela treme por baixo daquela fachada psicopata. E sinto o meu coração amolecer um pouquinho. Sim, eu o vi, mas ele já foi embora. Digo pensando naquele último encontro no corredor. Ele disse que tinha de encontrar a consorte. Agora, em relação a como ele está, deixo a frase morrer no ar, sem saber como descrevê-lo. Está tudo bem com ele, não seria a coisa mais próxima da verdade. Ele está confuso. Intervém Hudson, me salvando daquela indecisão. Passou 1000 anos acorrentados em uma caverna e era atacado regularmente por pessoas que queriam matá-lo. Acho que isso deixaria qualquer pessoa meio surtada. São as vozes, explico a ela. Ele ouve as vozes das gárgulas conversando em sua mente, todas ao mesmo tempo, implorando para que volte e a salve. Ele não consegue silenciá-las e não consegue pensar com todo esse barulho. São muitas. Muitas? Flint fala pela primeira vez. Quantas gárgulas existem? Milhares. Eu e a carniceira respondemos ao mesmo tempo. Milhares e milhares, ela prossegue, mas eu fico em silêncio. E Alistair passou mais de 1 milênio preso com elas. Ele podia filtrá-las quando estava no comando, mas como estava preso naquela caverna... Ela dá uma olhada na sua própria caverna. Percebo que ele teve mais dificuldade de bloqueá-las, conforme foram ficando mais desesperadas. Há uma quantidade enorme delas. Outra onda de simpatia por ela brota em mim. Tento sufocar aquele sentimento, o que não deveria ser tão difícil quando me lembro de todas as coisas horríveis que ela fez. Mas em seguida, penso no fato de que a fera imortal é o consorte da carniceira, e fico me perguntando se passar 1000 anos presa sem Hudson acabaria com a minha humanidade também. É o que me faz considerar o que eu faria para libertar Hudson se ele passasse 1000 anos preso. Não gosto de pensar que eu chegaria a colocar a vida ou a felicidade de alguém em risco para salvar a dele. Mas não dá para afirmar isso com certeza. Não há muita coisa que eu deixaria de fazer a fim de mantê-lo saudável e pleno. E isso inclui brigar com ele por pedir que eu remova seus poderes, quando acredito que é algo do qual ele venha a se arrepender muito no futuro. Não estou entendendo, diz Macy. Eu achava que Gracie fosse a única gárgula que nasceu em 1000 anos. Quando ela se transformou em pedra em Katmai, isso causou o maior tumulto. Especialistas do mundo inteiro foram até lá para vê-la porque acreditavam que ela era uma impossibilidade. A carniceira termina a frase. E seria mesmo, se não viesse de uma longa linhagem de gárgulas. Sua mãe era uma gárgula, assim como a mãe de sua mãe e outras antes delas. Sinto a garganta se fechar quando a traição arranca o oxigênio do recinto. Eu sabia que minha mãe precisava ser uma gárgula quando Alistair disse que eu era sua descendente. Mas ouvir isso da boca da carniceira e perceber que a minha mãe nunca me contou algo tão essencial sobre mim mesma é de partir o coração. Hudson parece sentir minha inquietação, porque pega na minha mão e a traz para o seu colo, entrelaçando os dedos fortes com os meus e apertando-os. A minha mãe sabia que eu era uma gárgula? Forço a pergunta a passar pela minha garganta estrangulada, num sussurro entrecortado. E nunca me disse nada? Os olhos da carniceira se arregalam ao notar a minha reação. Ela não sabia o que era, assim como você não sabia.
Pisco os olhos para espantar as lágrimas, tentando organizar as informações que consegui com a carniceira até o momento. Estou bastante frustrada com esse método de dizer somente o que ela acha que precisamos saber. Por que você simplesmente não nos diz tudo de uma vez? Eu faço um gesto negativo com a cabeça. Sabe, nós podíamos ter matado seu consorte quando você nos mandou buscar a pedra do coração, sem nos dizer quem ele realmente era. A carniceira abre um sorriso irônico. Ele não é chamado de fera imortal à toa. Quando as minhas sobrancelhas erguidas deixam claro que ainda não estou entendendo, ela dá de ombros. Ele é o consorte de uma deusa, Gracie. Eu olho rapidamente para Hudson e engulo em seco. Em seguida pergunto. Isso significa que Hudson é imortal? Realmente imortal como eu, já que é meu consorte? Mas ela faz um gesto negativo com a cabeça. Eu já era uma deusa quando nasci. Sempre serei uma deusa, mesmo que o meu poder tenha sido reduzido ao de um semideus, depois que minha irmã me envenenou. Ela se recostou nas almofadas do sofá. Você é a descendente de uma deusa e uma gárgula. Portanto, nunca conseguirá ser mais do que uma semideusa, a menos que transcendesse. Mas essa é uma conversa para outro dia. Meus olhos murcham. Por um momento, até cheguei a me permitir imaginar um mundo onde eu não precisasse temer que alguma coisa ou alguém pudesse tirar o meu consorte de mim. Que eu nunca perderia a pessoa que mais amo no mundo, assim como perdi os meus pais. Aperto os olhos. Mesmo assim, não acha que tudo isso ficaria mais fácil se você colocasse todas as cartas na mesa? Se nos contasse tudo de uma vez? Isso mesmo, e assim talvez não precisássemos ver nossos amigos morrerem, esbraveja Flint e fico aflita, por causa da dor que ele sente, mas também por medo de como a carniceira vai reagir. Não faz muito tempo que ela o pendurou no teto de cabeça para baixo, como um pedaço de carne em um açougue. Mas ela nem lhe dá atenção. Seu olhar continua fixo no meu. Vou fazer algo que normalmente não ofereço a ninguém, Grace. Anuncia a carniceira após certo tempo. Vou lhe dar uma escolha. Posso lhe informar como pode encontrar o exército das gárgulas, a verdadeira razão pela qual você veio até aqui hoje. Macy solta um gemido surpreso, mas a carniceira nem se abala. Mas para fazer isso, vou ter de lhe contar tudo sobre de onde você veio e quem você realmente é. E não garanto que você vai gostar do que vai ouvir. Ou então, posso lhe dizer como fugir de Cyrus para sempre. E como esconder seus amigos também. As duas opções servem para deter Cyrus por enquanto. Mas fugir não vai salvar aquelas crianças, nem impedir que ele continue com sua busca pelo poder absoluto. Mas você pode desfrutar de uma vida plena, longe da morte e da destruição, e tão longe da dor quanto é possível para uma pessoa. A escolha é sua, Grace. Aí está, a minha fraqueza exposta para todo mundo ver. Quero muito aceitar a saída que ela me oferece, e percebo que ela sabe disso também. Não quero saber nada sobre o meu cordão verde, nem como nós somos aparentadas, nem o motivo pelo qual os meus pais mentiram para mim de maneira que nem consigo imaginar, ou como posso ser um peão em um jogo de xadrez gigantesco, disputado pelos deuses, que pode morrer ou viver dependendo dos desejos deles. Expondo a minha quase total falta de controle sobre minha própria vida. Tudo que quero é voltar para o farol de Hudson, ficar com o garoto que amo e esquecer que há um mundo enorme e assustador lá fora. Meu coração bate com tanta força contra as costelas que é um milagre elas não se quebrarem. E enxugo as palmas da mão na calça. Tenho certeza de que minha outra mão está tão suada quanto, mas Hudson não parece querer soltá-la, nem deixar que eu me sinta sozinha. Olho para o meu consorte e mordo o lábio. Sei o que preciso fazer, mas a carniceira me deu uma escolha. É o dilema de escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul, para citar um dos meus filmes favoritos. E quero tanto escolher a pílula azul que as minhas mãos chegam a tremer com o esforço que faço para não fugir. Sinto os meus pulmões apertarem. Em seguida, meu olhar cruza com o de Hudson e a minha respiração se acalma. Em um mero instante, aqueles olhos oceânicos percebem tudo que estou lutando tanto para tentar esconder. Ele sabe que estou lutando contra um ataque de pânico, que isso sempre acontece. Sabe que quero aceitar a oferta da carniceira e me esconder de Cyrus.
que eu faria qualquer coisa para evitar a sensação de não conseguir respirar, de não conseguir controlar meu próprio corpo. E ele sabe que, se fizermos isso, provavelmente significa que vamos ter que viver em alguma caverna perdida no meio do Alasca, com proteções nas paredes para impedir que Cyrus entre no lugar, exatamente como aquelas que impedem o acesso ao covil da carniceira. Ou pior, vamos viver eternamente em fuga e Hudson vai ter que usar seus poderes, perdendo partes de sua alma a cada semana só para nos manter a salvo. Mas ele não se importa com isso. Ele sempre vai estar comigo. Seus olhos se enrugam um pouquinho nos cantos, dizendo em silêncio que, se eu quiser fazer isso, se precisar fazer isso, ele vai me apoiar 1000%. Não é uma questão de desistir de mim mesma, como no caso da luta contra os gigantes, quando precisei que o meu consorte me desse um chute no traseiro, para conseguir buscar forças e acreditar em mim mesma, tanto quanto ele acredita. Não, este Hudson apoia qualquer decisão que eu precisar tomar, pelo bem da minha saúde mental. Assim, respiro fundo, encho os pulmões com oxigênio que nem percebi negar a mim mesma e meus ombros relaxam. Como se houvesse qualquer dúvida, ele forma as palavras amo você com os lábios, e eu me derreto toda, simplesmente me derreto toda. Respondo do mesmo jeito, formando as palavras eu sei com os lábios. E ele aperta minha mão enquanto um canto da sua boca se ergue num meio sorriso. Meu olhar aponta para Jackson em pé ao lado de uma poltrona grande e vermelha, com o queixo tensionado e as sobrancelhas erguidas, como se perguntasse: por que você não está exigindo que ela lhe conte tudo? E Flint, um pouco mais adiante, com os punhos nos quadris e o peso apoiado na ponta dos pés, parece pronto para avançar sobre a carniceira com as próprias mãos. Os cabelos de Macy parecem chamas vivas e seus olhos me imploram para descobrir o que aconteceu com sua mãe a qualquer custo. Até mesmo Mikai e Eden já presumiram que vou querer saber o que deve ser feito a fim de derrotar Cyrus e salvar as crianças. Os dois estão com o corpo inclinado para a frente, os braços sobre os joelhos, os olhos fixos na carniceira, prontos para escutar qualquer história que ela esteja disposta a nos contar. Até agora, as únicas duas pessoas que sabem que eu quero fugir são Hudson e a carniceira. Meu olhar se concentra naqueles olhos verdes e rodopiantes, e ela me encara com uma sobrancelha erguida. Ela me deu uma escolha, mas é óbvio que ela já sabe qual das opções vou escolher, e já está farta de me ver aqui, fazendo com que ela perca seu tempo. Mas ela tem razão, não importa quanto eu queira fugir agora, não vou fazer isso. Posso sofrer um ataque de pânico enquanto ela fala, posso até mesmo precisar chorar bastante depois. Mas isso não significa que não vou fazer tudo o que posso para salvar o meu povo, para salvar esse mundo de Cyrus e impedir que outras pessoas sofram. E então, criança, o que você decidiu? Pergunta a carniceira. Respiro fundo outra vez e ergo o queixo, mantendo os olhos fixos nos dela. Quero saber exatamente o que devo fazer para chutar o traseiro de Cyrus, de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Me conte tudo. É bem estranho o fato de a carniceira e meu consorte responderem exatamente ao mesmo tempo. Essa é minha garota. Capítulo 44. Era uma vez. Assim como em todas as histórias, é melhor começar pelo começo. Ela olha para cada membro do nosso grupo. No início, 2 deuses geraram gêmeas, 2 filhas. Uma era a deusa do caos e a outra a deusa da ordem. Espere, interrompo. Já ouvimos essa história. Quais eram os nomes delas? A minha mente volta à história que a Estriga nos contou antes que Hudson e eu fôssemos para a prisão, mas não me lembro do nome daquelas entidades. A carniceira ergue uma sobrancelha. Vocês ouviram a história de Cássia e Adria? Talvez como se fosse uma história de Ninar. Faço um gesto negativo com a cabeça. Não. Uma bruxa chamada Estriga nos contou essa história recentemente. Soubemos que ela construiu a prisão para onde eu e Hudson fomos mandados. E fomos até lá para saber como era possível sair daquele lugar. Agora as sobrancelhas da carniceira apontam para baixo. Vocês foram pedir ajuda à minha irmã? E ela ajudou vocês. A Estriga é a deusa da ordem? Exclama Macy com a voz estridente. Mas ela deu a entender que a deusa da ordem é uma entidade intratável e fútil. Adria é muito inteligente, minha querida, diz a carniceira para Macy.
Se ela lhe contou essa história, provavelmente tinha algum plano, e eu, sinceramente, duvido que seja para me beneficiar. Ou a vocês. Ela detesta todas as criaturas paranormais. Foi por isso que construiu aquela prisão, para manter todas elas enjauladas. Bem, isso até que faz sentido. Eu olho para Hudson e ele dá de ombros. Não consigo acreditar que nunca juntamos essas peças. É então que um pensamento me ocorre. Mas a Striga é uma bruxa. Como ela pode detestar os paranormais quando ela mesma é paranormal também? A carniceira solta uma risada sem nenhum humor. Adria não é uma bruxa. Ela é uma deusa, assim como eu. Tenho certeza de que ela se diverte muito quando paranormais chegam até sua porta para pedir ajuda, acreditando que ela também é paranormal. Mas ela nos ajudou, insisto. Sem as flores que ela nos deu, eu e Hudson ainda estaríamos na prisão. E ela fez isso de graça? Pergunta a carniceira. Bem, não exatamente, é claro, mas nada nesse mundo vem de graça, especialmente as coisas que têm valor. Replico parafraseando as palavras da Striga. Fui obrigada a lhe dever um favor em troca, a ser realizado no momento que ela escolher. A carniceira se inclina para a frente, me fuzilando com aqueles olhos verdes. Preste muita atenção no que vou lhe dizer, Grace. Você não pode fazer esse favor para ela, não importa o que seja. A Adria sempre desejou uma única coisa desde que éramos crianças: ver a morte de todas as criaturas paranormais. E estava disposta até mesmo a dormir com o diabo para conseguir seu objetivo. E foi isso que ela fez. Sinto a minha pulsação parar por um instante por aquelas palavras, mas penso nas condições que impus para o favor que ela possa me pedir. Insisti em algumas salvaguardas antes de concordar. Ela não pode me pedir para fazer nada que cause mal a qualquer pessoa, direta ou indiretamente. Tenho certeza de que isso é o bastante para ter certeza de que o meu favor não possa ser usado contra alguém. A carniceira balança a cabeça, e o sentimento de pena faz com que os cantos da sua boca se inclinem para baixo. Sempre há uma maneira de burlar essas coisas com a magia, meu bem. Sempre. Ela alisa o cobertor que Jackson colocou sobre o seu colo. Mas talvez seja melhor eu terminar de contar a minha história. Concordo com um aceno de cabeça ansiosa para saber como a carniceira vai contar a história dessas duas deusas. A voz de Hudson expressa o mesmo pensamento, mas com muito menos diplomacia. Estamos loucos para saber, uma briga entre duas irmãs birrentas para decidir o destino de todas as criaturas paranormais. Me parece algo sobre o qual nós deveríamos saber mais. A carniceira suspira. Você é um desgraçado bem atrevido, não é? Ela olha para mim. Tem certeza de que esse é o consorte que você quer? Posso acabar com ele para você, se quiser, e deixá-la livre para encontrar outro. Hudson se enrijece ao meu lado, mas não há fogo naquelas palavras. Hudson se enrijece ao meu lado, mas não há fogo naquelas palavras. Inclusive, se eu não estiver enganada, há uma boa dose de aprovação na minha escolha brilhando em seus olhos. Obrigada, mas vou continuar com ele por enquanto. Respondo piscando o olho para Hudson. E isso faz com que ele revire os olhos e resmungue. Definitivamente são parentes. A carniceira prossegue. Tenho certeza de que a minha irmã lhes contou que a deusa da ordem ficou tão irritada com a minha criação que envenenou a taça da vida, e que isso diminuiu os meus poderes e me deixou presa na terra como semideusa. É claro que isso a deixou presa também, já que o que acontece com uma deve acontecer com a outra. Todos nós indicamos que sim, com acenos de cabeça. Ainda mais furiosa por estar presa aqui, em um mundo de paranormais, e por ter que observar os humanos morrerem diante de seus próprios olhos, ela deu início ao seu plano de exterminar todos os paranormais da face da Terra. Construiu prisões para quem fosse da sua espécie, prisões com maldições inescapáveis, de onde ninguém é libertado. Treinou caçadores e os equipou com tudo o que precisavam para matar cada uma das espécies. Ela olha para Flint. E os caçadores tiveram sucesso. Tanto sucesso que ajudaram os humanos a caçarem dragões, até quase extingui-los, se me lembro direito. E foi por isso que ajudei a criar o cemitério dos dragões, para que vocês conseguissem pelo menos honrar seus mortos. Os olhos de Flint se arregalam. Foi você que criou o nosso cemitério sagrado? Achei que as bruxas tivessem feito isso por meio de um pacto. Foi o que nos ensinaram na escola, pelo menos. A carniceira faz um sinal negativo com a cabeça. Fiz muitas coisas para proteger a sua espécie,
E é por isso que me irrita tanto o fato de vocês idolatrarem tanto uma pilha de ouro. O olhar dela se fixa em Jackson e suas feições se suavizam. Mas imagino que vou superar isso em breve, agora que tenho um dragão na família. Um dragão na família? Ela deve estar falando do coração de dragão de Jackson, embora eu não diria necessariamente que ele é um dragão agora. Ela volta a olhar para mim e continua. Foi uma época sombria. Eu vivia entre vocês, observando enquanto minha irmã e seus capangas os caçavam e os forçavam a se esconder nas sombras. E assim nós começamos a guerrear contra os humanos. Se eles não quisessem deixar que vocês aproveitassem a luz, nós os arrastaríamos para as sombras. Ensinei os vampiros a ficarem mais fortes e a desenvolver poderes. Revela encarando os olhos de Hudson. Assumi o controle dos nossos exércitos e não tive piedade. Com um gesto, ficamos subitamente cercados por centenas e centenas de criaturas e humanos, atacando uns aos outros em um campo gigantesco. Brados de guerra ferozes, metal batendo contra metal, e os gritos dos guerreiros que morrem, e mesmo o choro ferido dos esmagados sob os corpos pesados dos mortos, que tombam sobre eles e se misturam em uma sinfonia aterrorizante de guerra que faz o meu sangue gelar. E no centro do combate está uma carniceira muito mais jovem, vestida de preto da cabeça aos pés, com 2 facas com 3 lâminas em cada mão, enquanto corta os inimigos como se fossem manteiga. Dezenas de humanos a atacam com espadas em punho, e ela acelera, agacha, salta e dá piruetas no ar. E a cada vez que se esquiva, suas facas elegantes atravessam o ar com uma prisão mortífera, retalhando músculos e tendões. Um a um, eles caem. Pilhas e pilhas de corpos jazem aos seus pés, e o seu rosto e as roupas estão encharcadas de sangue. A carniceira. Eu sussurro. Sim, recebi esse apelido horrível por causa da minha fome insaciável pelo sangue dos humanos. Ela agita a mão e aquela cena horrorosa desaparece, mas nem todos conseguiam aguentar a matança e o derramamento de sangue. Nossas facções começaram a se desintegrar e se aliar com os humanos. Acabamos perdendo a primeira grande guerra há 2000 anos. Tentamos voltar para os nossos lares e nos reorganizar, encontrar uma maneira de viver em meio àqueles de nós que haviam restado. Mas a minha irmã percebeu que seria possível realizar seu sonho naquele momento e se recusou a deixar que seus caçadores nos dessem paz. Com nossa espécie quase extinta, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Por isso, eu me aprisionei neste lugar e me sacrifiquei. E isso significa que aprisionei a minha irmã também. Era a única maneira de impedir que ela continuasse com seus planos, ou pelo menos de atrasá-los. A carniceira faz uma pausa e o vazio dos seus olhos é substituído por outra coisa, algo que parece até mesmo ser orgulho. Foi quando eu soube que teria de lhe dar alguma dádiva para que vocês conseguissem sobreviver. Uma dádiva tão preciosa que nem mesmo eu tive noção do que havia feito a princípio. Mais uma vez, ela faz uma pausa enquanto conta a história. Com o máximo de poder dividido que eu conseguia manipular, criei a magia do elo entre consortes. Pensei que se pelo menos vocês tivessem consortes, teriam mais chances de sobreviver, ou de perceber um caçador no seu encalço, se não estivessem sozinhos. Solta um gemido surpreso. É por isso que você sabia como poderia criar o elo entre consorte falso que eu tinha com Jackson? Todos que estão ali, com exceção de Hudson e Jackson, soltam uma exclamação de surpresa quando digo aquilo, e sinto meu estômago afundar. Contei um segredo provado sobre Jackson sem pensar, algo que não sabia se ele queria que continuasse sendo um segredo ou não, e me sinto péssima por isso. Eu me viro na poltrona para olhar para ele e digo desculpe, silenciosamente, formando a palavra com os lábios. Ele simplesmente responde com um meio sorriso. Sei que ele me perdoa, mas eu queria poder dizer mais alguma coisa, ou pelo menos me desculpar com um abraço. E eu faria exatamente isso se Flint não estivesse olhando para Jackson como se nunca o tivesse visto antes. Jackson o encara de volta. Agora tudo que eu quero é olhar para a frente de novo, em vez de ver de perto o que está acontecendo entre os dois. É claro, minha querida, confirma a carniceira, mas cada coisa a seu tempo. Ela fita a lareira com os olhos girando, como se atraídos pela chama.
A magia sabe como encontrar seu lugar no universo, procurando um propósito. E quando é libertada, ela ganha vida própria. Um silêncio incômodo toma conta da sala. O crepitar e os sibilos da lareira são os únicos sons ali, pois ninguém quer interromper a carniceira outra vez. É como se pudéssemos sentir que aquilo que ela está prestes a nos contar vai mudar tudo. E o meu plano funcionou. Os paranormais estavam novamente aprendendo a prosperar, começando a voltar para a luz, e foi isso que aumentou a fúria da minha irmã contra a sua espécie. E o desejo de vingança dela não tem limites. O olhar da carniceira se fixa no meu, e sinto um calafrio percorrer minha coluna. Por isso, nosso pai criou as gárgulas, e esse foi o início do fim. Capítulo 45. Você pode escolher seus amigos, mas não pode escolher o seu veneno. Pisco os olhos. Achei que as gárgulas fossem criadas para trazer o equilíbrio. Imaginei que fôssemos criaturas do bem. Vocês eram, ou pelo menos era isso que o rei esperava, conforme ele visitou uma facção após a outra, assinando tratados de paz e formando alianças. A última facção que ele buscou, aquela que imaginava ser a mais difícil de convencer, foi a corte vampírica, é claro. Hudson fala em tom de zombaria. Sim, estou até vendo o meu bom e velho pai concordando em ficar em casa fazendo tricô, quando poderia sair para matar alguém. A carniceira fixa seu olhar no rosto de Hudson. Sim, imagino que isso seja verdade. Mas não foi ele que o rei das gárgulas procurou. O seu pai não era o governante naquela época. Eu era. Minhas sobrancelhas se arrepiam quase até encostarem na raiz dos cabelos. Você era a rainha dos vampiros? Fui, diz ela, até que o rei das gárgulas e eu apertamos as mãos pela primeira vez em que nos encontramos. A compreensão brota no meu peito. E se tornaram consortes. A postura da carniceira se transforma por completo. A vampira implacável, com corpos pendurados no teto da caverna, se foi. Em vez disso, um sorriso faz com que os cantos da sua boca se ergam. Imagine a minha surpresa ao descobrir que tinha um consorte. Que a minha própria magia me encontrava novamente. Ou que eu me sentiria como um adolescente com um crush, saltitante e apaixonada. A carniceira suspira. Parece que foi ontem que eu e Alistair dançamos pelos salões de mármore da corte das gárgulas. Havia muitos risos naquele lugar, naquela época, muita alegria, poder e graça. Ela ficou em silêncio logo depois da palavra graça e sorri para mim. Em seguida, com um gesto, a caverna à nossa volta se transforma em um salão de banquete gigante, cheio de mulheres com vestidos de cores vivas e homens com túnicas elegantes. O salão é impecável, feito quase inteiramente de pedra branca. Piso de mármore, colunas de alabastro, com entalhes em formas de rostos de gárgulas e paredes de pedra branca cobertas por tapeçarias com imagens da natureza, tecidas em tons de creme, branco e dourado. A minha favorita mostra uma cachoeira branca, decorada com flores douradas, conforme cascateia por uma montanha escarpada. No meio do salão, estendendo-se de um lado ao outro, há uma mesa de banquetes, carregadas com pratos que parecem deliciosos, frango assados, peixes grelhados, bandejas de pão e queijos, pratos enormes e cheios de frutas, pêssegos, uvas, maçãs, romãs, figos e algumas outras que nunca vi antes. As pessoas se amontoam ao redor da mesa, comendo, bebendo e rindo. Do outro lado do salão há uma pequena área, onde os músicos tocam e as pessoas dançam. A carniceira está bem no meio daquele espaço, trajada com um vestido vermelho carmim, bem elaborado, com uma cauda que se arrasta pelo chão atrás de si, tal qual um raio de veludo. Os brincos, o colar e a tiara que ela usava estavam cravejados de rubis, enquanto ela ri com Alistair, que a faz girar por aquele pequeno espaço para dançar. Ele veste uma túnica branca bordada com fios de ouro e tem na cabeça uma coroa que se parece exatamente com aquela que está tatuada na minha mão. A corte é linda, sussurra Macy enquanto observamos a festa acontecer, bem diante de nossos olhos fascinados. Essa foi a nossa cerimônia de consorciamento, diz a carniceira, e percebo algo em sua voz e também nos seus olhos, que faz com que fique olhando para ela em vez de para a cena que acontece diante de mim.
Foi um dia incrível. Todos vieram celebrar conosco, e a festa durou 3 dias. Foi a primeira vez que vi tantas gárgulas juntas. A primeira vez que alguém de fora da corte das gárgulas viu tantas assim, eu creio. Incluindo seu pai. Ela se vira para Jackson e Hudson. Ele começou a planejar a destruição das gárgulas naquela noite mesmo. Nós simplesmente ainda não sabíamos. Ela fecha o punho e a cena desaparece. Quando tudo escurece, uma tempestade violenta preenche a sala. Relâmpagos estalam, trovões ribombam e a chuva nos castiga, até estarmos todos encharcados. Mas ela passa tão rapidamente quanto chegou. E logo o fogo arde na lareira outra vez, secando-nos com a mesma velocidade. E a carniceira está no meio da sala, trajada com o mesmo vestido vermelho com o qual celebrou seu consorciamento, à medida que flocos de neve caem tranquilamente do teto. Acredito que foi durante a cerimônia que Cyrus sentiu inveja pela primeira vez. Ele era o meu primeiro comandante, e estava convicto com a ideia de que os paranormais algum dia governariam o mundo dos humanos. Era um fanático, óbvio, e eu valorizava quando também estava com a minha atenção concentrada na guerra. Mas a partir do instante em que me tornei a consorte do Rei das Gárgulas, meus planos mudaram completamente. Eu queria o que Alistair queria: paz. E Cyrus se sentiu traído. Ele convenceu o círculo de que não era mais leal à corte vampírica, que meus interesses agora estavam alinhados com a corte das gárgulas, e não estava completamente errado. Assim, abdiquei do trono, declarei que Cyrus seria o meu sucessor e fui viver na corte das gárgulas. A essa altura eu estava grávida do nosso primeiro filho e queria passar cada momento de cada dia com o meu querido consorte. Isso é algo que consigo entender. Aperto a mão de Hudson, assim como ela, também não quero ficar longe do meu consorte. Ela prossegue. Mas Cyrus não iria descansar até descobrir uma maneira de quebrar o tratado e continuar a matar humanos. Isso significava que ele teria que destruir o exército das gárgulas primeiro. O vento ganha força com as palavras dela, fazendo a neve cair com mais intensidade ao nosso redor. É só mais uma ilusão, digo a mim mesma. A brisa que ela conjura agita os meus cabelos e castiga o meu rosto com força suficiente para machucar. Olho para Hudson com uma expressão que pergunta: mas que porra é essa? Quando faço isso, percebo que o vento está tão forte que conseguiu até desgrenhar o penteado dele. É a primeira vez que o vejo assim, sem que seja quando ele sai do banho, antes de dormir. Mas o nosso relacionamento é tão recente que até mesmo ocasiões como essas são raras. É algo que o faz parecer mais jovem, mais vulnerável. Pela primeira vez, fico me perguntando se o penteado pompadour que ele tanto gosta é uma escolha deliberada. Se é uma espécie de armadura, assim como o sorriso enorme de Flint era. Assim como a personalidade de Jackson, que esconde as suas vulnerabilidades. É algo estranho de pensar agora, mas ainda assim fico abalada. Sei que Hudson tem vulnerabilidades, todo mundo tem, mas mesmo quando está em seus momentos mais suaves comigo, ele parece ser muito poderoso, ter o controle de tudo, ser forte. Afastando os meus cachos dos olhos e da boca, levanto a voz por cima do sibilar feroz daquela ventania para perguntar: o que Cyrus fez para destruir o exército das gárgulas? Talvez seja a pergunta errada a fazer. Não sei ao certo quais seriam as perguntas certas, mas essa parece ser a melhor para descobrir o máximo de informações no momento, no menor intervalo de tempo. Ele as envenenou. Envenenou? Essa é a última coisa que eu esperava ouvir, e me parece meio difícil de acreditar. Mas havia milhares delas. Como ele conseguiu envenenar todas? Usando magia, é claro. Responde ela quando o vento volta a perder força. Naquela época, Cyrus tinha a habilidade de controlar a energia. Era capaz de mover correntes em qualquer direção, correntes de energia e até mesmo de magia. Minha irmã, que também queria que as gárgulas desaparecessem para poder terminar de exterminar os paranormais, me traiu uma última vez. Ela disse a Cyrus que as gárgulas eram capazes de se comunicar por telepatia. Ou seja, há um fio mágico que conecta todas elas. E ela lhe deu o veneno que usou contra mim na taça da vida. Um veneno capaz de matar um deus. As gárgulas não tiveram a menor chance.
Ela fica em silêncio com os olhos embaçados pelas lágrimas contidas, e o meu estômago se retorce. O que ela está prestes a dizer vai ser horrível, muito mais do que horrível, se é algo capaz de fazer a carniceira chorar. Adria ligou o poder de Cyrus ao veneno, permitindo que ele bebesse da taça sem sofrer danos. Em seguida, Cyrus mordeu uma gárgula que era jovem demais para se defender adequadamente, e Cyrus usou sua habilidade vampírica para espalhar o veneno por aquele fio mágico. E envenenou o exército inteiro de uma vez. Termino a frase por ela enquanto o horror toma conta de mim. Cada uma das gárgulas, até mesmo as crianças. Ela repete, com os olhos cheios de uma mistura de poder e desespero incomensuráveis. É por isso que não há mais nenhuma gárgula? Pergunta Macy quando se levanta e vem para perto de mim, ao lado da carniceira, pegando minha mão. Porque Cyrus matou todas elas? Ele não as matou, rebate a carniceira. Ah, ele tentou, mas houve uma coisa que ele não considerou. Quando vejo a postura firme do queixo da carniceira, o olhar penetrante que captura o meu, sei exatamente o que foi que Cyrus não percebeu. Ele subestimou você. Ela responde com um sorriso que é pura fúria. Ele esqueceu que não sou apenas uma vampira. Eu sou a deusa do caos.